Pois é, a vice-presidente dos Estados Unidos segue nesse embate com Donald Trump e ganha mais apoios para se viabilizar como a candidata democrata. Aí a gente fala mais sobre isso com o nosso entrevistado agora, o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Sempre um prazer conversar com vocês. Prazer é nosso. Bom, a gente já está falando aqui sobre essa primeira pesquisa e, em linhas gerais, professor, tem toda a questão técnica da escolha de um candidato, mas é difícil acreditar que o Partido Democrata escolherá um outro candidato a não ser ela. O senhor concorda? Thiago, eu concordo. Eu já venho falando isso, na verdade, desde o dia seguinte do debate entre o Trump e o Biden, quando se começou a aventar a possibilidade de substituição do Biden, de retirada dele da campanha, por algumas razões práticas. Primeiro, ela é a vice-presidente, então ela tem acesso ao financiamento do partido. Existe uma grande dúvida de como isso seria feito com um outro candidato, um governador de estado, um senador, por exemplo. Ela, por ser vice-presidente, tem o holofote do palanque, né? Se o Biden não for, por exemplo, a um evento internacional, a vice-presidente pode representar o país, o que seria diferente de um governador como o Roy Cooper, o Shapiro, ou o senador, o Mark Kelly. Então, ela tem uma posição que dá visibilidade a ela. Existe ainda a questão identitária, que é muito relevante dentro do Partido Democrata hoje. Ela é filha de um pai jamaicano, né? Ele é afro-jamaicano, e de uma mãe indiana. Então, tirar ela do páreo para colocar um outro candidato, o governador da Califórnia, né? Seria muito, muito estranho, né? O Gavin Newsom, que inclusive já publicamente manifestou apoio a ela. E existem questões como a Câmara queria ser presidente, né? Lá em 2020 ela chegou a iniciar a candidatura nas primárias dos democratas, ela não foi muito adiante, o Biden a escolheu porque o Biden tem uma posição mais ao centro do Partido dos Democratas, ela tem uma posição mais à esquerda. E aí, Thiago, só para finalizar, como ela tem essa postura mais à esquerda e ela é vista dessa forma, a escolha de um vice nesse momento é importante porque para contrabalançar a chapa, ela precisa escolher um vice mais perto do centro para poder angariar os votos do americano médio, do blue collar, da pessoa que tem medo dos imigrantes. O Trump usa muito essa bandeira da perda de emprego, especialmente nos estados pêndulo, daquele cinturão do ferrugem nos Estados Unidos. Sim. Essas pessoas temem a imigração e não se sentem amparadas pelas pautas democratas modernas e, por conta disso, votam atualmente no Partido Republicano, Thiago. Professor Vitélio, eu vou chamar os nossos comentaristas. Dora Kramer faz a próxima pergunta. Dora. Boa noite, professor. O que lhe pareceram os pontos escolhidos pela vice-presidente / candidata para fazer o discurso dela? Porque como ela repete hoje o que ela disse ontem, me parece que essa é uma escolha. Aqueles pontos, classe média, futuro, controle de armas, abortos, seguridade social, segurança social. O que lhe parece essa escolha e por onde o senhor acha que o Trump vai para reagir a isso? Dora, ela pegou a campanha do Trump, que é a MAGA, né? Make America Great Again, né? Esse again é o passado, né? Novamente. E ela jogou a campanha para o futuro, né? O país que nós queremos construir, os Estados Unidos que nós queremos para o futuro, não ao retrocesso, né? Então, ela aponta para frente, né? E ela usa como escada a própria campanha do Trump, né? Muitos americanos têm saudosismo da época em que o Trump governava, que não tinha pandemia ainda, havia um crescimento econômico do país, e aí o Trump afirma que se não fosse a pandemia teria sido diferente. Então ela usa esse argumento do dream, né, do sonho americano. E aí tem uma outra questão, como ela já foi promotora, ela foi procuradora-geral da Califórnia. Inclusive é interessante porque entre 2011 e 2013, o Trump chegou a doar fundos para a campanha dela. Os promotores nos Estados Unidos, eles são eleitos, ao contrário do Brasil, né? E o Trump, entre 2011 e 2015, ele chegou a doar $6 mil para a campanha
então é candidata à promotoria, né, a Kamala Harris. Mas aí, só para finalizar a resposta, ela bateu na questão da criminalidade, né? O Trump ele ainda tem 3 acusações, né? Então ela bateu na fraude contra estudantes e universidades, porque o Trump já teve uma universidade, casos de abuso sexual, que ela disse que combateu muitos criminosos por abuso sexual, e ela chamou a atenção para isso, porque o Trump foi considerado culpado por isso recentemente. O Trump afirma que isso foi uma armação, né, inclusive porque existe essa questão das eleições, dos promotores, de cargos de justiça nos Estados Unidos. O Trump disse que isso foi armado por democratas, e ela apontou ainda para fraude, né? O Trump é culpado de 34 acusações de fraude. Isso aqui foi julgado recentemente por um júri popular. Então ela assumiu a postura de promotora, né? Apontando, inclusive ontem e hoje, para um criminoso. Ela fala dessa forma: conheço vários tipos de criminosos e eu conheço o tipo do Trump. É isso que ela afirma. Por outro lado, na campanha do Trump se aponta para a questão da imigração, porque a Kamala Harris era responsável pelas fronteiras dos Estados Unidos. E existe uma insatisfação grande nos Estados Unidos sobre a falta de solução do Partido Democrata, do atual governo, para a questão da imigração, Dora. Nelson Kobayashi, mais uma pergunta. Professor, boa noite, é um prazer falar com o senhor. Gostaria da sua análise sobre o silêncio de Barack Obama, porque ela já teve o endosso público do próprio presidente e que desistiu da candidatura Joe Biden, tem um apoio do casal Clinton, de alguns outros quadros importantes do Partido Democrata, mas Barack Obama até o momento está em silêncio. Qual a sua avaliação sobre isso? Essa é uma pergunta muito inteligente. Muitas pessoas têm analisado isso como uma estratégia dos democratas, Nelson, de ir aos poucos registrando apoio para a candidatura dela e criando fatos para manter ela em alta na mídia, né? Eu ouvia vocês falando há pouco da novidade, do lançamento da candidatura dela. Ela angariou fundos recordes, né? Em 24 horas foram 81 milhões e já passou agora de 100 milhões em menos de 48 horas. O partido tinha, antes da candidatura dela, 96 milhões de dólares para a campanha. Essa era uma dificuldade da campanha do Biden. Só para a gente ter uma ideia, por semana os democratas gastam 30 milhões de dólares em veiculação de campanha na TV. Então, o fundo partidário é necessário. Mas aí, veja só, hoje teve o apoio do Hakeem Jeffs, né, líder dos democratas na Câmara, teve do Chuck Schumer, né, líder dos democratas no Senado. Então, como você mencionou, teve vários democratas registrando apoio. Ela já conseguiu o número de delegados necessários para a indicação, né, são 1.976. O Biden tinha mais de 3.900 no final das primárias. É possível que nos próximos dias ela consiga mais delegados, mas ela já tem o necessário. Agora tem que ver como é que vai ser feita essa ratificação da candidatura dela. Na primeira semana de agosto deve haver uma votação online do Partido Democrata e é esperado que essa votação seja, então, a ratificação da candidatura da Câmara, já com a indicação de um vice, então, antes de 7 de agosto, quando tem a antecipação das eleições em Ohio, né? E antes da convenção dos democratas, que começa em 19 de agosto, Nelson. Professor Vitélio Burstolin, de Relações Internacionais, mais uma vez, professor, obrigado pela gentileza e voltaremos a nos falar, com certeza, nesses próximos meses. Um abraço, até a próxima, professor. Obrigado a vocês, boa noite a todos.